Se nós não temos emprego, nós não temos renda. Se nós não temos renda, muito menos nós temos alimento. As pessoas estão economizando para poder sobreviver. A nossa alimentação está precária, o lazer está precário, e a gente não consegue fazer mais nada por conta da inflação. O grande desafio hoje, realmente, é a situação que a população está passando. Ela tem pouca oferta de emprego. Agora que começou a mudar esses números, nós estamos vendo crescendo o número de empregos sendo oferecidos para a população. Mas ficou agora o resquício desse Covid que a gente tem que resolver. A população hoje está tendo menos acesso ao combustível, menos acesso a alimento, menos acesso à qualidade de vida. Quanto mais qualidade, você não está tendo nem o básico. Como que eu vou dar qualidade de vida para minha família se eu não estou tendo o básico? Marcelo, eu acredito que, primeiro que quando você tem esse cenário, a conta não fecha, né? Nós não conseguimos, é uma pergunta que inclusive muitas famílias no Brasil estão fazendo nesse momento, é como fechar a conta. Nós temos um problema gravíssimo, que é uma inflação descontrolada no preço dos alimentos, dói no bolso do trabalhador brasileiro, o preço da carne, o preço da gasolina, o preço das passagens de ônibus. Nós temos um cenário onde as pesquisas estão mostrando que as pessoas estão gastando mais com transporte do que com alimento dentro de casa. E aí a gente cria uma situação de empobrecimento, sobretudo da classe trabalhadora. Quando você tem essas pessoas sem condições de colocar o básico dentro de casa, e em um cenário onde a oferta de trabalho ela é pouca, então o que tem passa a ser muito mal remunerado. E com essa inflação, sempre a classe mais pobre é quem sofre. Os grandes supermercados que estão vendendo bandinha do feijão, tem outros supermercados que estão vendendo retalhos de carne. Por isso que eu sou defensora do empreendedorismo. A população brasileira hoje tem uma capacidade extraordinária de trabalho, de mão de obra, de doação, de criação. E por isso que eu acredito que o grande segredo de mudar isso daí é fomentar o empreendedorismo e a geração de novos empregos. Porque, na verdade, a gente fala, poxa, vai ser grandes empresas. Não, na verdade, hoje ela está concentrada em pequenos negócios, pequenos empreendedores, que tem um funcionário, dois, essa daí é a grande massa de geração de renda hoje. Eu acho que é interessante nós falarmos do empreendedorismo, sim, mas eu acho que dentro do empreendedorismo não está a reinvenção da roda, porque eu venho do território periférico, onde falar em empreendedorismo não é nenhuma novidade para um garoto que tem 12 anos e está ali vendendo din-din e aprendeu a vender din-din sem que ninguém ensinasse para ele o que é uma cartilha de empreendedorismo. Acho que nós precisamos de inovações muito mais importantes nesses territórios e isso passa por um potente programa de transferência de renda para que essas pessoas tenham acesso à renda, tenham acesso ao dinheiro para que esses problemas sejam controlados. E, claro, acima de tudo isso está a geração de empregos, a qualificação profissional. Só a partir daí que nós vamos avançar para que as pessoas possam retomar um projeto que elas tinham uma qualidade de vida excelente. Bom, Gabriel, eu vou discordar de um ponto de você. Eu me lembro da minha infância, com 12, 13 anos, diferente do que é hoje, que se fala muito do ossinho, né? Que se faz ossinho. Na minha época era a pele de galinha. Então a gente comia de manhã pele de galinha frita, na hora do almoço, pele de galinha ensopada e à noite, pele de galinha de alguma outra forma. Mas era pele de galinha, tá? E essa foi a minha realidade lá atrás. Em 2016, 2015, nós tivemos a inflação maior do que agora, atual, né? Só que agora nós estamos sentindo porque nós tivemos o agravamento do Covid, onde várias pessoas perderam o emprego, o que me tirou da pobreza, o que me trouxe qualidade de vida e principalmente para os meus filhos, foi o empreendedorismo. Eu vim da periferia como a grande massa da população. Eu defendo hoje o empreendedorismo porque, diferente do que as pessoas veem aí, que lê uma cartilha e falam, nossa, você é empreendedora, vai dar certo. Não é assim. Ser empreendedor é muito rala, principalmente para o pobre. Porque sair da pobreza, hoje ter qualidade de vida para o pobre, para ele conseguir uma oportunidade de vida, é muito mais difícil do que o filho de qualquer outra pessoa que já esteja estruturada. Os meus filhos não vão ter a dificuldade que eu tive, mas também não vão dar o valor que eu dei, certo? Uhum. E eu sinto muita falta hoje de respaldo, sim, de políticas públicas que levem isso para o pequeno empreendedor, porque quando eu não comecei sabendo. Óbvio que não. É importante a gente levantar dois pontos que são fundamentais para esse debate.
Porque a pandemia ela foi diferente para dois tipos de brasileiros. Se você analisar os dados sobre a economia do Brasil, nós temos mais bilionários no Brasil hoje do que antes do início da pandemia. A burguesia brasileira consumiu todos os jatinhos que haviam disponíveis no mercado brasileiro e hoje nós temos encomenda de jatinho como nunca tivemos, porque essa parcela da burguesia não se sentia bem para viajar em voo comercial durante uma pandemia de Covid. Ao mesmo tempo, nós temos 19 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer hoje à noite. Eu falo que hoje a educação, parece que nós somos criados para serem pobres. Porque a gente não vê uma educação de economia, a economia básica. E hoje eu vejo, inclusive profissionais, hoje eu atuo na área de medicina, vejo os médicos reclamando disso, que apesar deles ganharem bem, eles reclamam que eles não conseguem ver um extrato, alguns não conseguem ter noção do extrato, de uma contabilidade. As crianças não vêem questão básica de política, que vocês estão na política, eu estou na política, a gente sabe da importância disso hoje, que política está diretamente ligada em tudo. Esse é um debate que não tem como nós queremos tratar com as pessoas com relação à fome. Né? Aquela velha frase, quem tem fome tem pressa. Viralizou nas redes sociais, pessoas saqueando o mercado por conta de cebola, por uma falta de uma política pública que garanta esses alimentos. Não muito antigamente, esse país já teve um projeto que, quando os alimentos estavam escassos, o governo tinha um estoque para poder regular os preços desses alimentos e a população não sentia o impacto desses preços. Hoje, simplesmente, não existem mais estoques na Conab, que é a Companhia Nacional de Desabastecimento. Com o real desvalorizado, obviamente, que os produtores resolvem vender para o exterior. É inaceitável você ter um país que é o maior produtor de carne, o maior produtor de grãos do mundo, e a população aqui só tem 19 milhões de pessoas passando fome. Nós tivemos alguns agravantes também. Nós somos o maior produtor de grãos, verdade, é a minha região. Tá? Mas nós tivemos o aumento do dólar, expressivo, que influenciou diretamente no preço dos defensivos, aumenta o preço da produção. Nós tivemos uma seca muito severa em 2020, que também acabou afetando diretamente o preço da produção. Nós tivemos também o preço do café, eu sou viciado em café. Nós tivemos em Minas e na Bahia chuvas torrenciais, onde as pessoas produtores perderam os cafés, tudo, tanto é que o café aumentou quase em 100%. Antes a gente pagava R$11 no quilo do café, hoje, dependendo do mercado, tu acha por 20 pila o quilo do café, né? E faz parte da cesta básica. Esses tempos eu falei com a senhora que commodities influencia para ela, porque influencia no preço da gasolina. Se influencia no preço do combustível, tudo está no combustível hoje. Ainda mais num país tropical quente como o nosso, hoje tudo está envolvido. Não adianta mais a gente falar que a gente vai ficar andando de bicicleta para cima e para baixo. Então tudo influencia no preço final. Eu acho que as saídas de cara, nós temos que ter um grande e potente programa de transferência de renda, onde quem pague mais, quem recebe mais, paga mais, e quem recebe menos, paga menos. Nós somos o quarto país mais desigual do mundo. Todos nós pensamos que a pandemia seria um momento que nós teríamos um pouco da nossa solidariedade ativada, que as pessoas iriam entender que os que mais precisam devem ser mais amparados. Não foi bem isso que aconteceu. Os donos das grandes empresas foram para dentro das suas casas e ficaram, mas a maioria da população, motorista de ônibus, caixa de supermercado, essa parte da população da classe trabalhadora é pobre, não conseguiu parar. Eu vou discordar mais uma vez de você. Primeiro que, graças a Deus, que não foi todo mundo que parou. Tá? E aí eu atuo na área médica, nós não tínhamos nem opção de parar, porque imagina se os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem tivessem parado, o que teria acontecido? O que gera hoje a economia no país não é os grandes que querem o jatinho. É o pequeno, é aquela que faz o bolo no bairro, é aquele que tem uma mercearia. Essa é a grande massa, é o pedreiro, é o encanador, que tinha um ajudante. Agora, se ele parou de trabalhar, como que ele vai continuar mantendo aquele colaborador dele? Entenda, estou falando do pequeno, que ele não tem uma vida de luxo. Ele tem uma vida pacata, onde ele tem um ajudante para tentar melhorar a vida dele e, consequentemente, ajudar a vida do próximo também. O cara que perde uma renda de um mês da empresa dele, engana-se quem pensa que no outro mês ele vai recuperar. Uma das nossas empresas, eu levei pelo menos 8 meses para repor, diminuindo todos os custos e mantendo os colaboradores. E olha que nós já temos uma estrutura. Imagina aquele pequeno
que ele precisa daquele dinheiro para pagar a luz, para pagar a água que ficou atrasado. Então hoje eu olho aquela máxima assim, vidas a gente cuida agora e economia a gente vê depois. Nós estamos pagando preço justamente por conta disso. A reforma trabalhista ela veio com a proposta de criar empregos, né? Foi essa que seria a proposta inicial. E ela não entregou nem metade, nem 10% dos empregos que eles prometeram. E é básico o que a gente sabia que estava por trás da criação dela, né? Quando você tem uma proposta de criar 17 milhões de empregos a partir da precarização do salário, a partir da precarização das relações de trabalho, é onde nós vemos que ela estava fadada ao fracasso. Nós tivemos situação de quase pleno emprego no Brasil. No ano de 2014, nós chegamos a 4,6% de desemprego sem mexer em nenhum direito trabalhista. Mas o retrato que nós temos hoje são motoristas de Uber que têm que trabalhar de 12, 14, 16 horas para poder levar menos de um salário mínimo para suas casas. São sucessivos os casos de motoristas que dormem ao volante, que não conseguem trabalhar em uma rotina tão exaustiva quanto é, sobretudo, a desses trabalhadores de aplicativo, que foi uma possibilidade de empregabilidade a partir da reforma trabalhista, que abriu a possibilidade para que as pessoas pudessem negociar com o patrão, que foi o que foi dito na época, né? Quando, na verdade, é o que não acontece. A gente sabe que negociar com o patrão no Brasil, nas relações de trabalho, sobretudo a que nós temos, elas não são existentes. A relação do patrão, em muitos lugares no Brasil, é o patrão com o chicote e o funcionário com a cabeça baixa. E um bom exemplo disso é a Espanha, que voltou atrás na reforma trabalhista, garantiu direitos a trabalhadores, motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, e a Espanha, pela primeira vez, consegue chegar em uma situação de geração de empregos nunca vista antes da reforma trabalhista, que a deles foi feita em 2012. Voltaram a garantir direitos a trabalhadores que estão sendo literalmente explorados por empresas que a cada ano batem recordes e recordes de lucro. Porém, você tem um funcionário na ponta, por exemplo, um jovem, muitas das suas vezes negro, em cima de uma bicicleta, sem nenhuma proteção social, sem nenhum seguro para o pneu da sua bicicleta que furar. Se ele levar uma queda, a responsabilidade é toda dele, e muitas das vezes ele está levando o lanche com fome. E a saída para que nós possamos retomar esses empregos está em um diálogo com essas empresas e com esses trabalhadores, para que nós tenhamos o mínimo de proteção social para eles. Gabriel, eu concordo com você que direitos não podem ser tirados, tá? Férias, 13º, foram direitos, foi uma luta grande para adquirir, chegou onde chegou. E a reforma trabalhista não mexe nesses daí. Mas nós temos que pensar justamente o que a gente está conversando aqui agora, que é a economia. Quando você fala que a empresa tem que ser quase que paternalista e ela cuidar desse funcionário, desse colaborador, tudo bem. Há possibilidade de ser feito isso? Há. Mas alguém vai pagar a conta, porque isso é custo. Quando se você gera, aumenta o custo, aumenta o valor final do produto. Porque a empresa não está trabalhando ali, o cara fica sem dormir, pensando nas contas, como que vai fazer, como que não vai fazer, ele não fica com chicote. Volto a falar, a grande massa das nossas empresas hoje no país são pequenas empresas, que estão trabalhando para a sua subsistência. Não é para lucro, é para subsistência. Tanto é que o nosso forte é de serviço. Se a gente transfere o custo para o cliente, consequentemente, a gente inflaciona o mercado. Acredito que existe uma equação. Quando nós vamos contratar um colaborador, a gente pensa no custo dos tributos, que na maioria das vezes não é revertido para o colaborador. Aí eu acho um grande pecado, porque o empresário pagou esse custo. Ele paga de FGTS, de INSS, e tem colaborador que está em duas empresas, porque ele precisa estar em duas empresas, ele paga 2 FGTS, mas se ele for acidentado, ele recebe 1. Tudo bem, a gente sabe que tem a seguridade, que tem uma série de coisas que vem a contribuição. Mas essa transferência de renda, que já está embutida no custo desse empresário, não ser transferido direto para o trabalhador, que aumenta a capacidade de compra dele, né? Aumenta o poder de renda dele e aumenta a satisfação dele com o trabalho. Lógico, você trabalha, você quer ser bem remunerado. Agora, direitos básicos. O cara sofreu um acidente, a empresa tem que arcar. Isso não pode ser mudado. Nós precisamos ter muita consciência de que para falar de empregos, de geração de emprego, nós precisamos partir da qualificação profissional. Nós precisamos de profissionais capacitados e, para isso, nós temos uma rede muito potente no país, que são os Institutos Federais de Educação, que podem criar técnicos, profissionais extremamente capacitados para as funções que o nosso país precisa. Nós também precisamos investir muito
na geração desses empregos por parte dos empreendedores. Eles precisam ter capacidade para contratar essas pessoas. Agora, se você tinha a possibilidade, se você não tem um emprego a oferecer para um trabalhador hoje de 8 horas, mas você tem a possibilidade de oferecer para um estudante de faculdade que só conseguiu sua vaga de manhã, e você tem a oportunidade de oferecer para ele um trabalho no período da tarde, e ele pode fazer as 4 horas e ganhar proporcionalmente, que bom, porque você atende o mercado de trabalho e atende esse estudante que tem essa realidade. Ou uma mãe de família que tem vezes que ela não tem, a creche não tem o dia inteiro, porque a grande realidade hoje dos municípios são poucas as creches que ficam o dia inteiro, período integral com a criança. Mas se fica meio período e ela tem a possibilidade de trabalhar outro meio período, olha que bênção, né? Porque ela gera renda, contribui para a sua família e fica feliz. Então eu acho que a gente pode sentar e conversar, porque tem muita coisa para contribuir, sim. Eu acho que nós, principalmente, nós temos que sentar e conversar, porque quando você me fala, por exemplo, que uma mãe ela não tem uma escola de tempo integral para uma criança estudar, e aí a solução para esse problema é que ela trabalhe meia jornada de trabalho, eu já enxergo diferente. Eu acho que a solução é ter uma creche que garanta para os filhos dela o dia inteiro. Da mesma forma, com relação ao debate dos micro e pequenos empresários. Sei bem o que é, tem grandes amigos que são micro e pequenos empresários, donos de comércio, que tem 1, 2, 3 funcionários no máximo, um carro popular na garagem, não tem uma vida de luxo para manter aquele negócio. E esses sim, eu acho que nós precisamos urgentemente de garantir para eles políticas para que eles possam manter esses funcionários e crescer os seus negócios. Nós temos um índice baixíssimo de pessoas dentro do emprego formal. Estão na informalidade. Inúmeras pessoas vendendo fruta, vendendo roupa, correndo do rapa, porque nós temos uma situação onde o Estado brasileiro consegue criminalizar as pessoas que estão ali fazendo milagre para poder fazer uma renda. E é sobre essas pessoas que nós temos que debater. Esses que estão trabalhando nas lojas, no comércio, nos serviços, com pequenos e médios empresários, nós também temos que socorrer junto ao empresário. Porque isso parte de um debate, sobretudo, de classe. Se você precisa acordar todos os dias para ir trabalhar, manter a sua lojinha, a sua pequena empresa, a sua fábrica, o que for, você é um trabalhador. Quando nós todos nos reconhecermos como trabalhadores, entendemos que o nosso papel enquanto trabalhadores não é ficar disputando entre nós quem trabalha melhor, quem trabalha pior, aí é quando nós vamos conseguir atacar os grandes problemas, sobretudo a desigualdade. O que nós temos que pensar agora é justamente isso, colocar lado A, lado B, lado C, se existir, e colocar para dialogar. Tirar as vaidades, que hoje a gente vê que a vaidade está demais, e chegar no, de fato, que traga a solução para a população. Se a gente precisa de políticas públicas para desenvolvimento do empreendedorismo, do pequeno, precisa. Nós precisamos de uma estruturação, de uma creche, de uma escola, mudança na educação, precisamos. A saúde atende hoje a população de jeito nenhum. O SUS é uma pérola que nós temos, né, que atende a população. O Brasil é um dos únicos países que tem esse sistema de atendimento de saúde. Nós temos que manter, mas ele não é o suficiente hoje. A gente sabe que ele não é o suficiente. Só que a gente sabe também que isso a gente não faz do dia para a noite. Tudo que nós conversamos aqui precisa ser mudado até culturalmente, tá? Então começa de base da educação. Eu sempre defendi que a educação é base de tudo. Para tirar da pobreza, para saber dos seus direitos, para saber dos seus deveres. Voltou a crescer o número de empregos formais, inclusive de empregada doméstica, porque quando mudou a legislação da empregada doméstica, a gente acabou perdendo alguns empregos formais de empregada doméstica, quando colocou, porque tributou, acabou perdendo, ela acabou virando diarista. Mas é importante, acima de tudo, o diálogo e escutar o que a população quer. Esse é o principal. Eu acho que a principal tarefa é buscar o que nós entendemos que seja, que nós caminhamos juntos. É claro para nós, né? Nós concordamos que nós precisamos urgentemente de uma agenda de transferência de renda onde essa população possa ser beneficiada, sobretudo a mais pobre. Em um cenário de desigualdade social, é claro que nós precisamos de um imposto progressivo, onde quem recebe mais, paga mais, onde quem recebe menos, paga menos. É claro para nós que em um cenário de desigualdade nós precisamos pensar em um redesenho das cidades. As cidades brasileiras hoje, elas são verdadeiras ilhas que afastam as pessoas ricas e pobres. O centro ele só é feito aos trabalhadores durante a semana. Aos fins de semana, as pessoas pobres que quiserem ir ao centro, ou elas vão ou elas não voltam, porque nem sempre tem transporte para voltar. Nós estamos falando sobre oportunidades de cultura e lazer aos fins de semana.
Então nós precisamos urgentemente fortalecer os institutos federais onde estão nossos jovens, fortalecer bolsas como nas universidades federais, como o SISU. Nós precisamos voltar com o Ciências Sem Fronteiras, que já manteve mais de 100 mil estudantes fora do Brasil estudando, e hoje nós não temos nenhum sequer. Chegando o 5G no Brasil, nós temos pouquíssima capacidade, inclusive, de explorar esse 5G, que é um rio, uma avenida de oportunidades que pode se criar para o nosso país. E, principalmente, fortalecer as relações de trabalho. Né? Tendo emprego, renda, é que as pessoas vão poder voltar a ser felizes. Só quem passou, quem sentiu isso, sentiu a barriga doer de fome, sabe o que é, sabe o quanto que dói. Quem sentiu na pele isso não quer voltar nunca mais para isso, porque sabe como que é dolorido e sabe a dor do outro. E é por isso que a gente está aqui, discutindo, conversando, dialogando, e é isso que eu espero dos outros políticos para chegar num denominador comum e trazer de fato efetividade, ações que tragam benefício para a população.